Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá pessoal, estamos começando mais um Sintonia HU e nesta semana nós vamos comemorar o mês, na verdade é um mês inteiro, né, em que as autoridades de saúde fazem uma porção de eventos, fazem aí alguns alertas em relação à necessidade de doação de órgãos. A gente sabe que esse é um tema complicado, né? Doar os órgãos e tecidos também, né? Como a gente vai conversar hoje. Das pessoas que de alguma maneira a gente perde, é complicado, né? E por isso, então, é tão importante que haja momentos assim em que a gente possa discutir como essas doações fazem pessoas felizes, né? Como essas doações mudam a vida das pessoas. E é isso que a gente vai conversar hoje. A gente tem aqui conosco a Cleusa Maria da Silva Torinho. Ela está há 21 anos trabalhando aqui no HU. E há 10 ela recebeu a doação de córnea, da primeira córnea. E depois, um ano depois, ela recebeu a doação da segunda córnea. A gente chama isso de doação de tecidos, que não são doações de órgãos como a gente vê, de coração, rim, fígado e essas coisas. E aí, esse ano a gente resolveu conversar então com uma receptora, né, de órgãos para a gente comemorar ou para a gente lembrar, para a gente fortalecer esse tema tão importante da doação. Tudo bom, Cleusa? Tudo bom, e você? Aqui ela é conhecida como Cleusinha. Todo mundo fala super bem da Cleusinha pelos corredores aqui do HU. E é ela então que vai contar pra gente como é que é esse processo, né? Conta pra gente como é que era a sua vida antes de receber essa doação de córnea. A Cleusinha recebeu doações de córnea, né? Como é que era a sua vida antes? Com o que você passou por causa dessa deficiência, desse problema de saúde que você tinha? Bem, na realidade, eu tinha um problema assim desde que eu nasci. Foi detectado, né, que eu já nasci com um problema, né, na minha visão. O que era? É que você sabe o nome da doença? Então, a princípio, porque eu acho assim que o nosso olho, com o tempo, por passar por tanto especialista, eu vi assim que se torna assim, às vezes até um mistério, porque eu nasci com um problema, foi detectado como, né, todas as mães às vezes conseguem detectar quando está estudando, e foi a professora que pediu para minha mãe ir atrás, né, de um especialista. Você tinha dificuldade inclusive na escola? Na escola, o meu problema começou lá na escola. Então eu comecei com um grau altíssimo já, né, assim, já comecei com um grau bem alto. Então, o meu problema, no caso, era astigmatismo, né, bem alto, e miopia, né, os dois juntos. E com o passar do tempo, como foi aumentando muito, e aí na época veio um processo cirúrgico. E você chegou a fazer a cirurgia anteriormente? Fiz uma cirurgia, que eu tinha, assim, um problema muito forte de autoestima devido ao grau do óculos ser bem alto, né? Então, isso mexia um pouco com a minha... Certo, com a autoestima. Com a minha autoestima. E então, eu ficava, assim, às vezes até um pouco revoltada e tal. E aí, eu fiz uma cirurgia. Enfim, aí eu fiz a cirurgia... Com quantos anos você fez essa cirurgia? Acho que na época eu tinha 19, 20 anos, uma coisa assim. E na época, essa cirurgia também não estava tão segura, né? Mas eu acredito que no decorrer dos anos... talvez não venha a ser por conta da cirurgia, mas eu comecei às vezes até a sentir algumas certas dores na parte do olho, interno do olho. Eu fui vendo que eu fui perdendo assim... Ainda mais a visão. Ainda mais a visão, exatamente. Fui vendo que eu andava até de moto. E interessante que como eu sempre tive problema de visão... E então a gente acostuma com o que tem, né? Você vai se habituando, então eu fui perdendo gradativamente, né? E a gente vai acostumando, como eu disse. Eu já sempre achava assim, que enxergava bem, mas na realidade nunca. E eu estava andando de moto e eu vi que eu não avistei o quebra-mola, passei direto no quebra-mola. Mas chegou a sofrer acidente? Não, foi tão assim, eu sempre andei com muito cuidado, né? Acho que já devido à deficiência, então eu sempre fui muito cuidadosa. Então eu vi que eu não vi o quebra-mola, eu falei assim, eu vou botar a minha vida em risco e a vida de outras pessoas. Aí eu decidi encostar
parei e fui atrás do especialista. E eu andava bem traumatizada, fazia muito tempo. Quantos anos você tinha nessa época? 19, é isso? Não, né? Aí já passou, 19, tinha passado um tempo. já tinha passado seus 10 anos à frente, acho que eu mais, uns 12 anos já. Né, E aí cirurgia. que foi que detectado que você precisava, que a única saída era o transplante. Aí a única saída era o transplante. Aí foi aonde que eu fui pro especialista e ele falou pra mim, falou, olha, você não tem mais jeito, né, você vai ter que fazer o transplante. Aí busquei uma segunda opção, uma terceira opção, né, se realmente era mesmo o transplante que eu tinha que fazer. Foi a outros profissionais foi e todo mundo isso, teve o mesmo diagnóstico. Todo mundo deu o mesmo. E como é que foi entrar na fila, então? Como é que é esse processo, então, de esperar? Então, né? eu fui na fila, fui tranquila, fui em paz, né? Fui com alegria, porque como eu já tinha passado, né, por outros processos cirúrgicos, então eu fui tranquila, assim. E aí quando chegou o dia... Mas como é que foi? Você esperou muito tempo? Esperei. Então, é isso que eu queria saber. Sim, a esse espera. processo de esperar, Eu esperei. né, que aquela sua única esperança, como é que foi, né, aguardar isso? Então, como a gente tem que ser compatível, né? Então a gente nunca, eu passou um ano, eu até esqueci, né? Eu acho que Você foi lá, se cadastrou? o médico me encaminhou certinho, me cadastrei. Então eu esquecia desse momento, entendeu? Daí quando surgiu, né, a pessoa compatível, né, como doador. Demorou quanto tempo? Demorou 2 anos. Nossa. Inclusive eu estava até aqui trabalhando na HU, algumas pessoas, inclusive eu quero deixar é até bom a gente estar falando, porque as pessoas acham por eu trabalhar no HU, a gente... Você foi privilegiada. E não, eu entrei na fila como todo mundo, até mesmo não tem nem como. Porque existe a questão da compatibilidade. Exatamente. Né? Então, eu quero deixar bem claro, eu passei por todos os processos como uma outra pessoa que estava na fila normal, eu tive que esperar, né? Então, algumas pessoas acham que houve alguma coisa que facilitasse, tal, mas não tem nada disso. A gente é atendido como todo paciente fora. Aí o dia eu fiquei, me deu uma crise emocional assim, que eu fiquei meio passada, porque até a Miriam, eu estava trabalhando, aí a Miriam, assistente social, chegou, Cleusinha, você precisa agora se preparar que você vai fazer, sua córnea chegou. Nossa, que legal. Aquilo eu fiquei parada assim, não sabia se ria, não sabia se chorava, né, porque era uma saída que, assim, por eu ser cristã, eu sei que eu creio em milagre. Eu creio em milagre, eu creio que Deus pode me dar uma visão nova, mas eu senti que eu precisava passar por esse processo. E aí, como é que foi a cirurgia e a visão é nova mesmo? Nova. Aí você foi chamada então? Aí eu fui chamada e aí minha emoção, né, acelerou. Aí eu tive que passar por exame, essas coisas assim, e como não é um exame assim aprofundado, foi coisas bem superficiais, porque até mesmo é cirurgia que não vai anestesia, cirurgia assim, onde que é o colírio. Não vai anestesia geral, né? Não vai. Então, ali também exigia bastante equilíbrio emocional da minha parte no momento ali que ele está fazendo o transplante da córnea. É um procedimento, assim, quando não tem muito, não detecta nenhum tipo outro de problema, é um procedimento rápido, né? Então, foi rápido. O problema depois foi a recuperação, né? Então, vamos lá. E como é que foi saber que tinha dado certo? Às vezes as palavras, assim, não dão para definir. Não dá para colocar, né? De tanta... Porque uma semana depois eu já estava vendo resultado, eu comecei a ver diferente, né? Mas aí a recuperação na realidade é 1 ano e meio, porque os pontos também não é retirado na hora. A gente vai, no meu caso foi 16 pontos, ele solta e aí quando ele solta eu sinto que ele soltou como? Porque a pontinha do fio começa a arranhar a pálpebra, aí eu já tenho que vir imediatamente, como no caso que aqui é o HU que atende. Aí o médico vem e tira, rapidinho, questão de tirar o ponto. Também não dói, só pinga ali um colírio e tal e tira o pontinho, questão de meio minuto. Aí aos pouquinhos eles vão tirando. Vão tirando, e com isso a córnea vai ajustando, né? E com o tempo nisso, aí a gente vai, conforme a córnea vai ajustando, não vai tendo aquela rejeição que pode ocorrer, porque, né, o médico não dá... qualquer um, pode ter o problema da rejeição.
Então, aí aí eu comecei a enxergar, né? Comecei a ver coisas que eu não via. Aí a gente perde noção. Sabe quando você vê, assim, aquela terra batida? Sei. Pessoas que se olham assim, via a terra batida. Então, eu não conseguia nem ver a separação, assim, dos grãozinhos da terra. Nossa, não sei se é assim que eu posso você começa dizer. a ver as pequenininhas coisas. As pequenas coisas que a gente começa a ver. É isso que começa a te trazer alegria. Né? O dia um dia eu fui assistir um filme, quando a minha visão começou a voltar, eu fiquei parada, porque eu sou muito detalhista, eu vejo assim, eu consigo ver, eu sou muito detalhista, eu reparo tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu fiquei parada assim, em frente à televisão, fiquei um bom tempo e eu não entendia por que eu fiquei parada, não conseguia conversar, meu esposo vinha conversar. Havia novos elementos na sua vida, né? Você começou a enxergar coisas que você não sabia nem que existia. E eu me emociono até hoje, toda vez que eu toco nesse assunto, eu me emociono porque me proporcionou muita alegria. Então, já que você está nesse auge da emoção aqui, conta pra mim, como é que você enxerga, né? Verdade mesmo, usar essa palavra enxergar, que é uma coisa legal, as famílias que realmente abrem mão, né, de uma parte do corpo, né, dos seus familiares, das pessoas que elas amam. O que você diria para eles nesse momento? Nossa, que são pessoas assim maravilhosas, pessoa que pensa no próximo, sabe? Como eu disse no início, né, eu creio que Deus pode curar, mas Deus deixou a ciência, porque Deus fez a ciência também. E hoje Deus usa a ciência para até mostrar para as pessoas, é uma forma de amor ao próximo. Com certeza. Né? Que é o que a gente tem que ter. Então, isso não está focado em religião, isso está focado em coração, caráter, no amor. Então, essas famílias que viu o seu ente ali, querido, né, vinha a óbito, e pensar assim, e pensar em fazer bem para outras pessoas, mesmo mexendo com todas as emoções, saber que vai tirar um órgão de uma pessoa, né, que ama tanto e depois vai beneficiar outras pessoas. Então eu acho isso assim um coração tremendo, enorme. Né? É uma capacidade de doar enorme. Enorme. E aí então, que recado você daria para as pessoas? Porque na verdade acho que hoje em dia, mesmo que você diga que você é doadora, a sua família é que tem que autorizar, né? Como é que a gente, para comemorar, né, esse mês aí, para celebrar esse mês da doação de órgãos, qual o recado que você deixa, então, para as pessoas que, Deus me livre, mas que porventura possam passar por esse momento, né? Qual é o sentimento que é preciso botar lá, né, na balança na hora de tomar uma decisão dessa? Até, né, porque você é uma das beneficiadas, né? Eu acredito que no momento ali dele estar fazendo o processo né, para doar os órgãos, eles podem até sentir um sentimento estranho. Mas o recado que eu dou, eu creio que a sensação depois, que eu acredito que vai vir uma sensação de alegria, de leveza, alegria não, mas leveza, por ter, né, que o seu ente querido, né, foi, mas tem parte dele vivo ainda nessa terra. Então eu acredito que vai ajudar um pouco até no emocional deles, assim, a recuperar o luto, né, assim, de saber que eu acredito que isso é no psicológico, né? Eu acho que vai até ajudar um pouco ali no momento do luto, né? Que tem as fases do luto, né? E como aqui o HU faz também esse encontro, eu acho assim... Então a gente vai falar agora, todo setembro existe um encontro aqui dos doadores, de famílias doadoras e de receptores também de órgãos que foram, de alguma maneira, porque o HU não faz o transplante a não ser de tecido de córnea, mas transplantes de órgãos não são feitos aqui. Aqui há a captação, não é isso, Cleuzinha? Isso. Então, todo setembro, que é esse mês, né, que é o Setembro Verde, se faz aqui um evento para comemorar, para celebrar, né, essa capacidade de doar e também esse milagre que é receber um órgão, né? Então, lá no nosso site vai estar algumas dicas dos eventos que vão acontecer por aqui. Assim, a gente está conversando com a Cleuzinha no princípio do mês e a programação ainda está sendo formalizada. Então, a gente pede que você entre lá no www.hu, né, hum.org.br
www.hum.uem.br, para saber as novidades que vão rolar aqui em setembro, nessa celebração do mês do Setembro Verde, tá? Então, Cleuzinha, muito obrigada pela sua participação, parabéns. E parabéns pelo teu trabalho, o trabalho dela é super elogiado aqui. Ela trabalha na divisão de apoio aqui, né, no HU, e todo mundo super elogia o seu trabalho, todo mundo gosta pra caramba de você. E a gente, então, te parabeniza aí pela oportunidade, né, de ter recobrado a visão. Nossa, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando, né? Inclusive, eu quero falar mais alguma coisinha. Eu tenho uma filha já de 23 anos, ainda ontem nós estávamos conversando sobre isso, ela falou assim, mamãe, eu sou tão feliz de ver você realizada, porque a gente muda muito, né? E aí ela disse, eu vou doar tudo, inclusive até minha pele. Se servir, eu vou, né, fazer porque a atuação. é muito legal, né? Isso é questão para queimar, recuperação de queimados e tudo exato. mais. E ela se sente tão feliz junto comigo que ontem nós estávamos conversando sobre isso. Então até a minha família ficou feliz, né? Todo mundo que está próximo a mim conseguiu ver a minha alegria e, enfim, isso que é importante, isso estimula, né, as pessoas ver a necessidade de ser um doador. Meu amor, muito obrigada, parabéns e vamos aí torcer, né, trabalhar para que as pessoas possam doar os órgãos, isso, tá bom? Tamo aí. Nós conversamos então com a Cleusa Maria da Silva Tourinho, ela é da divisão de apoio aqui do nosso hospital, do Hospital Universitário Regional de Maringá, e é uma das receptoras de tecidos, receptora de córneas, que nos ajudou então aí a celebrar o Setembro Verde, o setembro que força aí, que reforça, na verdade, a necessidade da doação de órgãos. Um grande abraço e até semana que vem. Papo Saúde. Você já teve leishmaniose? Se você tem ou já teve a doença, é importante investigar se houve a disseminação do parasito pelo organismo, de modo que o tratamento seja mais completo e bem-sucedido. A leishmaniose tem sido amplamente estudada pelo grupo de pesquisa em parasitologia e gastroenterologia da Universidade Estadual de Maringá. A ideia é identificar as diferentes facetas da doença e fornecer uma melhor perspectiva de tratamento e cura para os pacientes. Estudos recentes demonstraram que espécies conhecidas como causadoras da leishmaniose tegumentar, aquela que atinge a pele, podem também se disseminar pelo corpo na forma visceral, atingindo diferentes órgãos. Essa descoberta mudou a dinâmica do tratamento desse segundo caso, que em princípio era baseado na cura de feridas. Agora ele vem focando também no tratamento geral do corpo, porque o agente da doença pode ter alcançado outras partes do organismo. Além dos sintomas da leishmaniose tegumentar, que são principalmente feridas na pele e mucosas da face, se ocorrer a visceração da doença, o indivíduo pode apresentar também sintomas mais inespecíficos, como febre, fraqueza, perda de peso, problemas respiratórios, diarreia, anemia, dores abdominais, aumento dos órgãos como o baço e o fígado, sangramentos na boca e no intestino. Fique atento e procure o seu médico. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.